Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O mandamento do amor ao próximo já existe no Antigo Testamento. Numa parte do livro do Levítico, conhecida como Lei da Santidade, o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santo é separado, é alguém que não é como os outros. Em consequência da santidade de Deus, os israelitas que pertencem a Deus não podem guardar ódio no coração contra o irmão. Devem repreender o próximo, fazer a correção fraterna, para não se tornarem culpados do pecado por não tê-lo repreendido. Mas não devem procurar vingança, nem guardar rancor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Este mandamento vai ser retomado por Jesus no Novo Testamento com toda a sua extensão. Nós devemos amar o próximo como ele nos amou, ou seja, até a morte, e morte de cruz. É um amor universal, incondicional e sem medidas. O Evangelho todo se resume nesta palavra, amor. Mas não é o amor de concupiscência, que quer o bem que está no outro para extrair para si. É o amor de benevolência. É o amor de querer fazer o que o outro tenha um bem. Amar é querer o bem do outro. Melhor ainda dizendo, é querer o bem do outro enquanto outro. Porque se eu quero o bem do outro enquanto o outro pode depois me fazer outro bem, isto é um investimento. É algo que há um interesse, já não é o amor puro. O amor totalmente gratuito e desinteressado é o amor de Deus. Porque Deus nada pode fazer por interesse, uma vez que nada pode acrescentar a ele. Tudo que Deus faz, faz por amor. Por isso, São João diz, sem meios termos, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala das divisões que havia naquela comunidade de Corinto. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Eu sou de Apolo. Grupinhos, como se fossem times de futebol, torcidas. Mas afinal, vós fostes batizados em nome de Paulo? Ou algum de nós aqui, Paulo, Apolo, Cefas, foi crucificado em vosso favor? Não pode haver divisão entre vós, porque Cristo é um só, e Cristo não pode estar dividido. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É exatamente o contrário. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Os pregadores daquela cidade pertencem ao povo, são servidores dele, e estão lá não como senhores para obter vantagens, mas como servos para dar a vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Assim é Paulo diante da comunidade de Corinto. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir este santuário, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e este santuário sois vós. São Paulo fala daqueles que querem destruir a comunidade com falsas doutrinas, com divisões. Mas em outra passagem, no capítulo 6 da mesma epístola, ele vai dizer que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. E naquele lugar ele vai condenar com palavras violentíssimas aquele que pratica a fornicação. Por quê? O fornicador peca contra o seu próprio corpo. E este corpo é templo do Espírito Santo, portanto, é um sacrilégio pecar contra ele. E este corpo é membro de Cristo. Portanto, é uma profanação usar o membro de Cristo para se unir ao corpo de uma prostituta, diz São Paulo. Fugir da fornicação. A fornicação é um pecado até pelo direito natural. Mas para quem é cristão, há um motivo a mais para fugir dela. O sangue de Cristo, que foi o preço pelo qual nosso corpo foi comprado. Para nós cristãos, não pecar contra a castidade é fugir da profanação de um templo. É evitar desmerecer o sangue que Cristo derramou por nós. O Evangelho hoje fala da nova lei que veio aperfeiçoar a primeira. A antiga lei dizia olho por olho e dente por dente. É uma lei boa, porque limitava a vingança. Para cada olho danificado, inutilizado, ferido,
o agressor só poderia ter um olho ferido. Para cada dente quebrado, o agressor só poderia ter um dente quebrado, não mais. É um grande progresso para o ser humano que tem uma sede de vingança ilimitada. Mas, além disso, esse mandamento não era para a vingança privada, era para a autoridade pública, para o Estado. O Estado aplicava uma pena idêntica ao dano causado pelo agressor. Porém, Jesus quer ir além. Jesus não quer falar sobre a justiça estrita, mas ele quer inaugurar a misericórdia. A justiça manda dar a cada um aquilo que o outro merece. E se nós fôssemos tratados com justiça, ai de nós. Ai de nós. Quando recitamos o ato de contrição, dizemos: pesa-me, Senhor, todo o meu coração de ser ofendido. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Essa é a justiça. Mas como Deus não nos trata apenas segundo a justiça, mas segundo a sua misericórdia, ele não dá o que nós merecemos, a saber, o inferno, mas dá aquilo de que nós precisamos, a saber, o perdão, uma nova chance, a graça. E assim, nosso Senhor ensina-nos a ser misericordiosos uns com os outros, evitando fazer o mal a quem nos fez o mal. Não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face direita, esteja pronto, se necessário, para receber na outra face também. Este é o significado de oferece a outra face. Se alguém te obriga a andar 1000 passos, anda com ele 2000. O que é isso? Esteja preparado a não só sofrer esta injustiça, mas sofrer o dobro dela. Dá a quem te pede. Não retenhas aquilo que é teu egoisticamente. Não vires as costas a quem te pede emprestado. É a misericórdia. Conta-se que 2 monges no deserto viviam maravilhosamente bem. Tão bem que um deles disse: irmão, percebeste que nunca houve nenhuma discórdia entre nós? Que estamos sempre pacíficos, concordes, harmoniosos. Inventemos o pretexto para que haja alguma contenda entre mim e ti. Está vendo aquele tijolo? Eu vou dizer que o tijolo é meu. E tu dirás que o tijolo é teu. Eu começo. Esse tijolo é meu. Agora é a tua vez. E o outro respondeu: ô irmão, leva o tijolo. Leva o tijolo. Acabou a briga. Quando um não quer, os 2 não brigam. A chave para a paz é a mansidão. Como é que eu vou agredir o outro que está desarmado? As minhas armas caem das mãos. Ninguém tem o direito de me mandar andar 1000 passos. Mas Jesus disse que nós devemos renunciar até aos nossos direitos. Nas lamentáveis brigas de casais que nunca deveriam existir, e existem até entre cristãos, vergonhosamente, a reclamação de um ou do outro é sempre a mesma. O outro não tem o direito de fazer isso comigo. Por quê? Porque eu sou ocioso dos meus direitos. Ela não tem o direito de deixar a casa desarrumada, eu chegar em casa cansado e não ter nem o que comer porque ela não preparou um jantar para mim. Por quê? Porque eu sou um marido ocioso dos meus direitos. Mas se eu não quiser buscar os meus direitos, eu, depois que eu chegar cansado em casa e vir que ela não conseguiu preparar o jantar, eu vou dizer: coitada, ela está preocupada com alguma coisa. Vou julgá-la bem. Eu vou ajudá-la na preparação da comida. Vou tentar ver o que está acontecendo de errado, porque a caridade tudo suporta. E se não suporta é porque não é caridade. Como é triste alguém cristão entrar em litígio contra outro cristão em um tribunal civil. São Paulo dá uma bronca feia, porque isso acontecia também em Corinto. Não deveria nem sequer haver litígios entre vós, mas vós brigais irmão contra irmão e escolheis como juízes os pagãos, que não são nem batizados. De fato, entre cristãos deveria ser suficiente o diálogo, a paciência, o pedido de perdão. Deveria ser. E se houvesse alguém para julgar entre nós, que fosse alguém da igreja, não alguém de fora. Isso é o que São Paulo argumenta na mesma carta aos Coríntios. É verdade que o outro não tem direito de tomar a minha capa. Mas se ele tomou, deixa com ele. Nem tem direito de me obrigar a andar 1000 passos. Mas se ele me obrigou, paciência. Ninguém tinha direito de fazer Jesus carregar a cruz. Mas Jesus não reclamou os seus direitos. Ele carregou a cruz que não tinha dever nenhum de carregar. Carregou em nosso lugar e em nosso favor. Ninguém tinha direito de crucificá-lo, mas ele aceitou ser crucificado. Ninguém podia colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele. Isso era injusto, mas ele aceitou a injustiça. Isso para nos fazer vergonha, quando de vez em quando alguém nos faz uma injúria
E em vez de nós aceitarmos aquele espinho pequenininho para esmagar o nosso orgulho, a gente fica furioso de raiva. Que cristão você é? Nessa hora, a gente tem que se envergonhar da raiva que está externando. Porque deveríamos ser mansos e humildes de coração, como é o nosso mestre. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa segunda parte não está no Antigo Testamento. Nem podia estar. Mas deve ser entendida provavelmente neste sentido: não terás obrigação de amar o teu inimigo. Assim ela era vista no Antigo Testamento. Você deveria amar o próximo, ou seja, os israelitas, e os estrangeiros, os gentios, não precisava amá-los. Mais ou menos assim. Lembre-se do profeta Jonas. O que foi que ele fez? Ele fugiu da face do Senhor porque o Senhor mandou-o pregar para a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, um país inimigo de Israel. E ele tinha medo: eu vou pregar para os inimigos e o povo vai se converter. Eu não quero que ele se converta, quero que o povo seja exterminado. Por isso Jonas fugiu da face de Deus e foi engolido por uma baleia. Depois foi jogado na praia. Pela segunda vez, Jonas então pregou. E aconteceu o que ele temia. Os ninivitas fizeram penitência. E Deus foi misericordioso, não aplicou o castigo. E agora? Ele ficou triste. E Deus teve que mostrar para Jonas que a misericórdia não é apenas para Israel, mas também para os estrangeiros. Mas isso, que já está presente no Antigo Testamento, ainda está de maneira muito tímida. Jesus, no Novo Testamento, diz de maneira clara: amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. Assim sereis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz brilhar o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Ele não faz distinção de pessoas. Assim, amemos os inimigos. Amar não quer dizer sentir afeição. Muita gente diz: padre, eu não consigo perdoar e não consigo amar. Como assim? A pessoa fez um mal muito grande para mim. Tá, e você deseja esse mal para ela? Não, padre, eu não desejo. Você reza para essa pessoa? Rezo. Você está disposto a ajudá-la se ela tiver alguma necessidade? Estou. Então você já perdoou. Mas o que eu sinto no coração? A gente sente o que não quer sentir. Aconteceu de vocês já sentirem frio sem querer sentir frio? Já sentiram dor sem querer sentir dor? E sentir uma espécie de raiva sem querer sentir? Isso não é pecado. Se você quer o bem do outro e está disposto a ajudá-lo, se necessário, e reza pelo outro, você ama. Mesmo que o seu coração pareça que está afastado dele, não consegue ter estima, afeição. Mas isso é amor. O amor não é só um sentimento, é um ato da vontade. Sobre tudo isso, se amais aqueles que vos amam apenas, que fareis de especial? Até os publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados pecadores por profissão, amam os seus amigos. E se saudais só os vossos irmãos, que fazeis de extraordinários? Os gentios fazem a mesma coisa. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Este mandamento da perfeição é taxativo, é categórico. Não pode haver entre nós alguém que nós não tenhamos perdoado ou não estejamos dispostos a perdoar. Senão, Deus não nos perdoará. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o que nós dizemos todo dia no Pai Nosso. Tomara que nós saibamos pôr em prática tudo o que está escrito aqui e que é tão essencial para a nossa vida. Que Maria Santíssima, que tanto soube entender estes mandamentos e tão bem soube praticá-los, e o seu castíssimo esposo São José, nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.